Bom, esse primeiro episódio da aula sobre coevolução, nós vamos falar sobre coevolução mutualística. Bom, a coevolução, gente, é um dos principais exemplos, né, que são dados em livros textos, né, sobre a questão da evolução, né? Então, são vários exemplos de organismos que estão perfeitamente adaptados uns aos outros, né? Claro que essa explicação antes da teoria da evolução, ela é sempre dada pela genialidade do Criador, ou para colocar uma beleza nesse mundo, né? Então você tinha flores, por exemplo, que eram perfeitamente adaptadas aos polinizadores que tinham, né, como os passarinhos, por exemplo, os beija-flores, né, que tem bicos que são adaptados a encaixar nessa flor, né? Então era como se fosse era um exemplo, né, era dado como um exemplo da criação divina, vamos dizer assim. Com a teoria da evolução, a gente vê que isso, na verdade, tem uma interpretação muito diferente, né? Que, na verdade, essas espécies, elas evoluíram juntas para ter essas características, tá? E a gente pode ter vários tipos de relações ecológicas levando à coevolução. Então, primeiro, o que é coevolução, né? Então, coevolução é quando uma espécie influencia diretamente a evolução de outra espécie e vice-versa. Então, quando você tem uma espécie, de fato, alterando a evolução da outra e evoluindo junto com a outra e a outra junto com ela, tá certo? Isso muitas vezes é visto em termos de coadaptações, ou seja, as espécies estão adaptadas em termos de seleção natural, ou seja, uma espécie aumenta o valor adaptativo da outra e a outra aumenta da primeira, né? Então existe um aumento mútuo do valor adaptativo, do fitness, e isso pode levar, por exemplo, a especiações juntas, né? Co-especiações. Então as espécies evoluem juntas e especiam juntas, tá? São vários tipos de relações ecológicas, né, entre espécies diferentes que podem levar à coevolução, tá? Então uma delas, no caso da polinização, por exemplo, é uma relação ecológica mutualística, em que ambos se beneficiam. Pode ser uma relação também antagônica, em que um se beneficia e o outro não. E pode ser uma relação também competitiva, né? Então, a relação de predador-presa, de parasita-hospedeiro. Então, várias dessas instâncias também levam à coevolução, e a gente vai ver elas aqui ao longo dos episódios, tá? Nesse primeiro, a gente vai falar sobre um foco na coevolução mutualística. Quando a gente olha para essas figuras, especialmente a figura da direita, né, a gente tem as formigas, e nessa figura da esquerda, por exemplo, a gente vê uma lagarta, né? Uma lagarta da cor da flor, né? Mas uma lagarta de uma borboleta e duas formigas em cima dela. Na figura da direita também tem uma lagarta embaixo de todas essas formigas, né? Quando a gente vê um negócio desse, parece que, né, coitada da lagarta, está sendo devorada pelas formigas. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo em nenhum dos dois casos, né? Nos dois casos, a gente tem lagartas que tem uma relação muito boa com essas formigas. Na verdade, o que acontece? As formigas protegem essas lagartas de vespas vespas parasitoides que depositam ovos nessas lagartas, tá certo? Então a formiga protege essa lagarta. E, né, no final, essas lagartas vão virar lindas borboletas, né? Beleza, então assim, as formigas não deixam vespas parasitoides pousarem e depositarem ovos na lagarta. Mas por quê? Bom, por que a formiga, né? O que a formiga ganha com isso? Bom, a formiga ganha um exudato, né? Como se fosse um néctar, né? Que essas lagartas produzem, adocicado, que é nutritivo para essas formigas, certo? Então elas têm inclusive um órgão, né? De Newcomber, que é um órgão que produz essa seiva que alimenta essas formigas. Então as formigas ganham um nutriente a mais para elas, né, quando essas lagartas estão lá. E as lagartas ganham proteção. Então é uma relação mutualística que faz com que ambas, né, quando elas estão juntas, isso aumenta o valor adaptativo. Aumenta o valor adaptativo da lagarta, porque reduz o parasitismo, e aumenta o valor adaptativo da formiga, porque aumenta o valor adaptativo em função de um recurso alimentar a mais que ela pode ter, tá? Então, uma relação benéfica que ajuda ambas, né? Para testar isso, né, a Naomi Pierce, ela fez um trabalho muito interessante sobre isso. Ela testou isso fazendo uma remoção, né? Então ela excluiu, né? Ela excluiu, né? Afastou as lagartas das formigas. Então ela fez um experimento em campo mesmo, né? Então ela teve duas localidades, Golden Basin e Naked Hills, e quando as lagartas estavam sem formigas, né? Você vê que a quantidade de lagartas parasitadas, né, era de 42%, 48%.
né? Quando elas estavam com as formigas, a quantidade de lagartas parasitadas era muito inferior, tá certo? Então você vê que, de fato, né, quando as formigas estão presentes, isso de fato reduz o parasitismo nas lagartas. Então isso daí realmente aumenta o valor adaptativo, tá? Claro, né, o efeito para as formigas é mais óbvio, né? Você tem uma fonte alimentar a mais que é nutritiva, né? Então isso daí é interessante, mas você pode pensar o seguinte, né? Isso é uma situação onde, de fato, essas duas espécies têm um valor adaptativo maior por estarem convivendo juntas. Mas, será que isso é coevolução? Será que isso, de fato, foi coadaptação? Ou seja, será que as lagartas evoluíram para produzir isso daí em função das formigas, e as formigas evoluíram esse comportamento de proteger as lagartas em função do alimento? Né? Ou será que, né, por exemplo, uma outra opção, uma alternativa seria as lagartas produziam essa substância por outra razão, né, talvez, né, sem ter nada a ver com as formigas, inclusive num ambiente onde talvez as formigas nem existiam, tá certo? As formigas têm o hábito de combater naturalmente, ou de lutar naturalmente contra vespas, então talvez elas já fazem esse comportamento natural, e eventualmente, com mudanças na distribuição, essas espécies eventualmente se viram, né, passaram a ocorrer juntas, e de repente elas já estavam pré-adaptadas a essa condição. Então, nesse caso, não teria sido uma coadaptação, não teria sido uma coevolução. Tá? Então, ou seja, mas é claro, né, a explicação mais plausível a gente pode imaginar que seja que elas evoluíram juntas. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Então é aquela coisa, né? O fato de duas espécies parecerem estar muito bem adaptadas hoje, né, para uma determinada situação, não quer dizer que foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, assim, para de fato a gente ter certeza da coadaptação, a gente teria que acompanhar isso ao longo do tempo. Ou seja, a gente poderia perguntar, bom, será que, se a gente olhar filogeneticamente, será que os ancestrais dessas lagartas, os ancestrais dessas formigas coexistiam? Será que eles tinham essa... Né? Então, aí é uma questão que a gente pode olhar, talvez, filogeneticamente para ter e acompanhar se realmente essa associação ela persiste ao longo do tempo. Será que lagartas e formigas dessas espécies coexistem no mesmo local sempre coexistiram há muito tempo? Ou será que é uma coisa recente? Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar. Claro que, né, um exemplo mais clássico, né, e mais famoso de coevolução mutualística é da polinização. Né, e o Darwin, inclusive, né, depois da Origem das Espécies, em 1859, o primeiro livro que ele lançou foi esse daqui, de 1862, sobre as várias características que as orquídeas como que as orquídeas são fertilizadas pelos insetos. Tá? Então ele fez um estudo bem minucioso, né, então olhou várias espécies, né, e acompanhou, dissecou, né, mostrou o tubo floral, mostrou as características que as orquídeas têm para atrair os insetos, as características que os insetos têm para fertilizar as orquídeas. Então, as orquídeas realmente fascinaram ele. E o exemplo mais, né, um dos mais famosos que tem é dessa orquídea de Madagascar, que não tinha polinizador conhecido na época né, que o Darwin escreveu o livro, mas ele fez uma predição, né? Ele prediz que essa orquídea de Madagascar, se ela tem, que ela tem, né, esse tubo gigantesco, né, com o néctar lá no fundo, se ela tem esse tubo gigantesco de mais de 20 centímetros, 25 centímetros, certamente deve existir uma borboleta, uma mariposa em Madagascar que tenha uma probóscide longa o suficiente para obter esse néctar e para polinizar essa orquídea. Tá? Então, essa foi a predição dele. Teve um autor que ridicularizou essa predição, falou que era impossível, que isso não ia acontecer. O Wallace, né, em 1867, publicou um trabalho concordando com o Darwin, dizendo que de fato, inclusive ele fez esse desenho, né? Ele não, né? O desenhista fez esse desenho, onde ele mostra uma suposta mariposa polinizando a orquídea que já era conhecida. Então, isso daqui não era conhecido, né? Ninguém conhecia esse organismo naquela época, mas ele criou, né, imaginou um organismo e, de fato, né, décadas depois, a Xanthopan morgani predicta foi descoberta e descrita, foi descrita como predicta exatamente porque foi predito pelo Darwin que ela existiria. Né? E, de fato, ela tem uma probóscis enorme para poder, né, alcançar o tubo, o nectário dessa orquídea cá embaixo. Tá? Então,
Então, o que acontece, né? As relações mutualísticas, geralmente, elas trazem esse benefício mútuo, elas trazem essa estabilidade, né? Então, aqui nesse caso, você tem aí né, duas espécies que têm essa característica de estarem mecanicamente ajustadas uma à outra, né? Você tem uma estrutura que mecanicamente leva ao aumento do valor adaptativo do inseto por aumentar, né, ter uma fonte de néctar, e da planta pela reprodução, pela polinização. Tá? E o mecanismo para isso, né, o que acontece, né, gente? Qual que é a vantagem? Por que a planta não pode ter um néctar de fácil acesso e que várias espécies vão lá e se alimentam e podem polinizar? Porque o que acontece? O pólen acaba indo parar na flor errada, né, em uma flor de outra espécie. Então, se vários insetos vão em várias espécies de plantas, ele vai numa espécie, né, depois ele vai em outra, então ele leva o pólen de uma espécie para uma outra espécie. E, né, normalmente espécies diferentes não são férteis, então não adianta nada. Né? Então, o que acontece? Para a planta, ela quer garantir que o polinizador leva o pólen para a mesma espécie. Então, para isso, ela desenvolve mecanismos para garantir isso daí. Então, as espécies acabam se diferenciando. Né? Uma estratégia é exatamente essa de ter um nectário muito profundo. Tá? E para o inseto, qual que é a vantagem? A vantagem é de você ter uma fonte de recurso exclusivo. Você não tem que ficar competindo com outras, né? Você pode até competir dentro da mesma espécie, mas não precisa competir com outras espécies para aquele recurso. Né? Então, você tem esse mecanismo onde você tem uma seleção para essa probóscide longa, né, para alcançar o néctar, tá certo? E, por outro lado, a orquídea, um nectário mais longo ainda, para poder garantir que só aquela espécie vai visitar essa planta, essa flor. Tá? Então, assim, o polinizador ganha tendo mais recursos exclusivos, né? E a flor é garantia da polinização. Mas por que tem que ser tão profundo assim? Né? Foi uma ideia do Darwin, né? Que na verdade tem que ser profundo, porque quando ele é profundo, o polinizador tem que chegar, aproximar e acaba encostando a cabeça, pressionando a cabeça contra a flor, e aí sim ele pega o pólen, né? Senão ele pode chegar de longe, né, e fica longe, e aí não vai pegar o pólen. Né? Então, para que ele garanta que a cabeça, o corpo do polinizador encoste na flor e pegue o pólen, você tem que fazer com que seja bem fundo, para que cada vez mais elas tenham que apertar e pegar mais pólen. Né? E, de fato, estudos recentes mostram, né, esse daqui, por exemplo, com essa mosca aqui, né, e essa flor, né, mostram que quanto maior a probóscide, né, a espirotromba, mais néctar ela consegue consumir. Então, é um valor adaptativo maior você ter uma probóscide mais longa, tá? E a mesma coisa, quanto mais longo o tubo floral, mais grãos de pólen são depositados. Então, isso daí vai levando a essa corrida, né? Então, um aumento, outro aumento, um aumento, outro aumento. Né? Então, isso, de fato, é uma coevolução acontecendo, tá? Existem outras hipóteses, né? Um pesquisador sugeriu, por exemplo, até no caso dessa orquídea de Madagascar, que o fato da tromba da mariposa ser muito comprida não era para poder evitar pousar na flor, porque se ela pousasse na flor, ela seria predada por aranhas, que são seriam os predadores naturais dela. Então, se ela tivesse que pousar, então, para ela não pousar, ela tem uma espirotroma maior, porque ela não precisa chegar tão perto da flor. Não faz muito sentido, né? Porque aí ela não poliniza a flor. Se ela não chegar perto, né, ela não vai polinizar a flor. Ela pode até não pousar, mas ela tem que pelo menos chegar perto e pressionar a cabeça dela contra a flor, né? Então, assim, é uma explicação, é uma possibilidade? Até é uma possibilidade, mas ela tem menos apoio do que a ideia de que realmente houve uma coevolução, né, ao longo do tempo, uma coadaptação e coevolução dessa relação mutualística ao longo do tempo, certo? Bom, então essa foi a primeira aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre coespeciação. Próximo episódio.